pela companhia. De volta a Brasília. Depois de críticas públicas de Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, volta a defender o PL antifacção de Guilherme Derrite, aprovado pela Casa. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. O que o deputado afirmou em relação ao PL que já passou pela Câmara e a bola está no Senado? Bem-vindo, André, mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Tiago. O presidente da Câmara, Hugo Motta, republicou um vídeo do ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, Rodrigo Pimentel, que elenca o que considera como avanços do projeto de lei antifacção aprovado pelos deputados. No vídeo, Pimentel defende medidas como a criminalização do domínio territorial por facções, também o aumento da pena para a instalação de barricadas em áreas controladas por grupos criminosos e o fim do auxílio reclusão para integrantes de facções. O ex-capitão do BOP rebateu também aquela crítica feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que mudanças na destinação de bens apreendidos poderiam enfraquecer financeiramente a Polícia Federal. Segundo Pimentel, a parcela desses recursos no Fundo Nacional de Segurança Pública é muito pequena e não teria o impacto financeiro apontado pela equipe econômica. Além de ter compartilhado esse conteúdo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, também escreveu um texto em que diz, abre aspas, quem sofre na mão do crime organizado sabe que é urgente combatê-lo com medidas firmes e endurecimento de pena. A Câmara escolheu o caminho certo. Estamos do lado da população que não aguenta mais viver na insegurança. Fecha aspas. Essa foi a segunda publicação de Hugo Motta sobre o tema, já que um dia após a aprovação do PL antifacção, ele mandou um recado ao governo contra o que chamou de falsas narrativas sobre esse combate ao crime organizado. Tiago. André, e falando sobre o Senado, o relator, o senador Alessandro Vieira, promete corrigir distorções, é isso? Exatamente isso. No Senado, o relator do texto, Alessandro Vieira, também reclamou do que ele chamou de comunicação agressiva do governo federal, mais ou menos no mesmo tom dessas críticas feitas por Hugo Motta, e afirmou que vai corrigir o que ele considera como inconstitucionalidades do texto aprovado pela Câmara, como a parte que limita o auxílio reclusão e os direitos políticos. Alessandro Vieira prometeu um texto livre de influências políticas e garantiu que a Polícia Federal não vai perder nenhum centavo, especialmente na redistribuição de bens apreendidos, que é a principal preocupação nesse momento do Palácio do Planalto. Segundo o senador, se for necessário, vai haver compensação para a Polícia Federal no texto, previsto para ser apresentado já na semana que vem. Tiago. É isso, agora a bola também está com o Senado, assim como a escolha de Jorge Messias, a confirmação para o Supremo. O André Anelli volta daqui a pouquinho com mais informações. Deixa eu girar mais uma vez os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e Túlio Nassa. Ô, Túlio, comece por você. Pode entrar, Denise, aqui no estúdio. Mas por você, Túlio, você que é da área da justiça, tem talvez uma visão além da política, essa visão do que esse relatório está dizendo. O governo quer mudanças, quer alterações, e o senador Alessandro Vieira promete fazer um pente fino nesse documento do deputado Guilherme Derrite. Agora, da forma como está, o que mudaria no combate ao crime organizado aqui no Brasil? Túlio. Pois é, Tiago. Essas alterações sugeridas aí ao Senado Federal e cujo relator agora, o Alessandro Vieira, diz que deve encampar essas duas questões, elas não mudam rigorosamente nada. Isso daí me parece muito o que Otto von Bismarck falava, que a política é a arte do possível. Alessandro Vieira parece que quer agradar aí um pouco o governo federal, mas vai manter o conteúdo, a essência do projeto de lei. Por quê? Os dois pontos são absolutamente relevantes. O rótulo sobre se é organização criminosa ultraviolenta, se é de domínio social, se vai comparar ou não a grupos terroristas, tudo isso pouco importa. O que é importante mesmo é o conteúdo, é saber que houve diminuição do regime de cumprimento, da progressão do regime de cumprimento de pena, aumento efetivo das penas, criação de mecanismos como perdimento de bens, como arresto de bens antes, inclusive, de qualquer necessidade de medida judicial. Então, são essas questões que a população quer, deseja, e que eu duvido muito que o Senado vai voltar atrás. E sobre esse tema do financiamento, ele é absolutamente irrelevante. Quem faz o orçamento da Polícia Federal
é o governo federal, através da lei orçamentária anual. Essas questões sobre a distribuição dos produtos apreendidos é de menor importância. E o texto do Derrite até foi bem razoável, porque disse que quem faria a operação é que ficaria com esses recursos. E se a operação fosse conjunta, eles seriam divididos. Por essas e por outras, essas duas medidas aí que o Senado deve rever, não vai mudar muita coisa, Thiago. Pois é, daqui a pouquinho a gente ouve o que declarou hoje o deputado Guilherme Derrite em entrevista exclusiva à Jovem Pan. O repórter Misael Manetes daqui a pouquinho vai trazer essas falas do secretário licenciado aqui de Segurança de São Paulo. Dora, e as articulações do governo para tentar que o texto volte talvez a ser o original ou que tenha menos impacto do que o governo discorda? Mas é bom lembrar que se isso for alterado pelo Senado, volta para a Câmara, não é, Dora? Pois é, volta para a Câmara, mas aí não fica também um ping-pong, tá? Isso tem um limite. Chega lá na Câmara e aí as alterações, aí eu até queria saber do Derrite, aí não vai dar, porque essa entrevista não é aqui no estúdio, se ele voltará à Câmara, vai se licenciar de novo da Secretaria para negociar isso, porque a negociação entre senadores e deputados vai ser intensa, porque até o Congresso quer encerrar essa questão esse ano, por causa da necessidade de dar resposta rápida. Você vê que agora o Hugo Mota todo dia fala em caminho certo, caminho errado, porque ele quer justamente ficar ali alinhado com a opinião pública. O governo vai, claro, tentar influenciar, mas o relator é duro na queda nessa história, porque é uma pessoa absolutamente independente. Então, pode fazer um trabalho, sim, claro, no conjunto do Senado. Israel me sinaliza que ele tem a resposta para você, daqui a pouquinho ele fala. Denise Campos e Toledo, de qualquer forma, o projeto já passou pela Câmara, mas ainda fica muito essa discussão em relação à Câmara, né? Mas a bola está com o Senado. De qualquer forma, o Cristiano Noronha há pouco falava para a gente da possibilidade de a Câmara não aceitar as mudanças que podem ser colocadas pelo Senado, e o relator Alessandro Vieira já falou que fará essas modificações, inclusive nos recursos destinados à Polícia Federal. A Câmara não aceitando, o projeto é enviado ao governo, pode ser vetado ou o governo pode recorrer ao Supremo. Então, nós teríamos aí de novo uma disputa entre os poderes, como já ocorreu em várias outras situações, em vários outros temas, e tem essa pressa toda de se mostrar o resultado para a sociedade. Um projeto efetivo que permita a implementação de ações que possam dar resultado de fato em termos de segurança. Então, vamos ver qual vai ser a reação, se de fato vai ficar esse ping-pong, essa disputa política e ideológica em cima de um tema que é dos mais relevantes hoje para a sociedade, que é a segurança. E a gente